sim. Eu conheci meu mestre Paramahansa Vishwananda, acho que tem uns 2 anos, numa vinda dele pro Brasil. Algo super despretensioso, assim, eu não esperava esse encontro dele. Vou falar, na verdade, que eu esperava que eh, minha... Eu tinha um grande desejo de que fosse uma mestra mulher, assim, nessa linha hindu, né? Acabou que se tornou Paramahansa um mestre homem, o que foi curioso, assim, pra mim. Eu tava com o Murilo, pela primeira vez, assim, a gente tava num lugar perto lá de casa. E aí chegou um colega nosso e disse, olha, vai ter um mestre hindu que tá vindo aqui fazer um darshan. Eu não sabia nem que era darshan na época, mas darshan é uma bênção que ele concede. Então, ele viaja o mundo inteiro entregando essa bênção, sabe? Para as pessoas ao redor do mundo. E aí eu disse, tá bom, eu não sou uma pessoa que gosta de sair de casa, Marcela, eu amo minha casa, entende? Tirar de casa é uma negociação, meu marido entra em negociação comigo, porque já meu marido gosta muito. O senhor, meu marido, é uma pessoa que gosta de visitar, de sair de casa, de passear. Eu sou uma pessoa bem caseira. É o yin yang dentro de casa. É isso, e aí eu já trabalho com muitas pessoas, assim, então quando eu gosto de estar no meu, com a minha agenda, assim, é realmente estar em casa. E aí esse colega fez esse convite, eu falei, tá bom, vai. E aí depois, uma amiga muito querida, Maria Amaral, me mandou uma mensagem, amiga, olha, tô na organização de um evento que vai ter um mestre espiritual que tá vindo aqui, vai entregar um darshan, é super legal e tal, vê se tu vai. Aí eu falei, poxa, a segunda pessoa que me chama, né? E aí quando eu compartilhei isso com o Murilo falou assim, Dani, tu acredita que teve, na verdade, um terceiro convite? Porque teve um seguidor no Instagram que me mandou um inbox dizendo que o mestre dele estaria aqui no Brasil, iria dar um darshan e que eu deveria ir, porque eu achava que eu ia gostar. Aí eu falei, nossa, Murilo, assim, é o sinal do universo, vamos então. Chamamos a Tonton, nossa filha menorzinha, pra ir junto. Era uma passeio na Paulista. E até o Murilo entrou num processo de me convencer, assim, né? Ele falou assim, Dani, se não for legal, se a gente não gostar, pelo menos a gente fez um rolê na Paulista, né, no sábado, que é super legal e tal. Eu falei, tá bom. Aí a gente fomos até lá. Quando a gente chegou, tinha uma fila, assim, pra entrar. Eu falei, nossa, uma fila. Daí ele falou assim, Dani, vamos ficar aqui, ó. Daqui a pouco a gente fica conversando, né? Se demorar muito, a gente sai. E aí, nisso que ele falou, a fila desapareceu, assim, amigo. Desse jeito. De repente, já estávamos dentro. Daí chegou, estava tendo Om Shanti. Om Shanti é uma técnica milenar que Paramahansa Vishwananda resgatou, né? Então, se fazia há muitos anos atrás e foi esquecida, né? Quando ele veio para trazer o Atma Kriya Yoga, ele também trouxe Om Shanti, que basicamente é você ficar entoando Om por 45 minutos. Eu não conhecia, mas eu vi as pessoas ali meditando e falei, nossa, isso aqui é legal, hein? Aí me entrei assim no Enchanting, fiz a minha primeira roda de Enchanting, amei. Eu falei, não acredito que eu passei 45 minutos meditando Om e não senti, assim, o vocalizando tempo, mesmo. Vocalizando. Então, você não para, Om, é aquele mais rápido, né? Exato. E em 15 minutos, e aí você troca, né? A depender da quantidade de pessoas, você sai trocando, eles batem uma palma, quem tá fora entra, fazem 2 círculos. E aí, a técnica é que quando você cria você cria um campo, né, super curador, assim, enquanto você está montando o Om. As pessoas que estão no círculo de dentro recebem essa energia com mais força do que quem está no de fora, por isso que a gente faz essa troca. Mas todo o espaço, segundo essa técnica, fica energizado. Quando Paramahansa trouxe, ele falou que antigamente os yogis nos Himalaias costumavam fazer isso para recuperar membros perdidos. Então, botavam uma pessoa no meio do caminho, no meio do círculo, todo mundo mantrava, e aí, assim, né, dizem essas coisas milagrosas, né, que a gente nunca vai saber, mas dito pelo mestre. Então, braço, a pessoa reconstruía braço, só com a força desse mantra, né, mas eram grandes yogis, né, que mantravam. E aí, essa técnica foi esquecida. Então, Paramahansa trouxe. E aí, aquilo super me conectou. Aí eu, já gostei disso aqui. E aí, daqui a pouco, o pessoal falou, olha, tá começando, ele vai fazer o darshan. Aí eu me posicionei, assim, pra entrar, mas já tava muito cheio. Mas Murilo já tinha entrado com a Tina, com a Tonton. E aí, uma pessoa da porta falou assim, não é seu marido com a filha ali no colo? Eu falei, então pode entrar, porque a gente queria que as famílias estivessem juntas. E aí,
ele entrou, começou a dar um satsang muito bonito, assim, e depois falou, olha, agora vai começar o darshan. Só que o espaço tinha, assim, umas 1.500 pessoas, assim, um lugar muito grande. Aí eu falei, eu vou embora, né, muito cheio, isso aqui não vai dar. E aí, no momento, assim, ó, Toledo, que eu falei, eu vou embora, no momento que eu pensei isso, assim, tocou uma mão em mim. Ele falou assim, você é a mãe dessa criança? A Tonton tava pintando no chão. Aí eu falei, sou. E ele falou em inglês, era um gringo, né? Alguém da comunidade dele. Aí eu falei, sou. Aí ele falou assim, então, criança tem prioridade, vocês vão abrir a fila do darshan. Me acompanhem. Então ele tirou a gente assim, ó, do meio e foi levando. E aí fomos os primeiros a receber, né? E aí quando eu senti a bênção, eu super me conectei, assim. E aí, a partir daquele momento, eu quis entender, mas eu nunca tinha feito Atma Kriya Yoga. Eu queria muito fazer. Murilo já tinha feito da selfie, assim, mas eu nunca tinha feito. E aí, me inscrevi para aprender, né? Fiz a iniciação em Atma Kriya. Depois, fiz a iniciação em ser facilitadora de Om Shanti. Então, tem uma iniciação para você poder entregar Om Shanti, fazer rodas de Om Shanti em vários lugares. Aí depois fui pro ashram dele na Alemanha, depois voltei pro Navaratri, que é uma festa muito linda, assim, né, que cultua a deidade, a deusa feminina, assim, por 9 dias, muito lindo. São 9 dias de oração, super forte. Você entra no templo, reza de 6 horas da noite até meia-noite, rezando cada dia para um aspecto da deusa, né, que representa a grande mãe, assim. Então são 9 dias. E aí a gente criou essa conexão. Então, quando ele veio para o Brasil, eu decidi oferecer um jantar para ele, para que mais pessoas pudessem, né, entrar em contato. Recente, né? Tu foi. Sim. E no dia seguinte tinha já o evento dele público, né, que é esse darshan que ele faz em vários lugares do mundo. E aí eu acabei criando uma relação, fui lá para algumas vezes, então eles acabaram convidando a mim e a Murilo pra gente apresentar esse darshan aqui no Brasil. Super bonito, embaixo do Teatro B32, onde o Murilo faz o show dele, foi super legal, assim. E aí, pra mim, foi muito importante, aprendi com ele a técnica de Atma Kriya Yoga. Na verdade, a gente não aprende com ele, a gente aprende, né, com os discípulos dele, a técnica de Atma Kriya Yoga e eu falo assim, olha, eu gosto de visitar várias culturas diferentes sobre espiritualidade e fico com aquilo que eu sinto que mais me nutre, assim, dentro daquela realidade, sabe? E dentro daquela realidade, com Paramahansa e toda a comunidade do Bhakti Marga, e eu acho que a cultura hindu tem muito isso, que é um respeito muito grande ao sagrado, práticas de como você pode se relacionar melhor com a espiritualidade. Então eles têm pujas, né? Eu fiz um curso de puja lá no ashram dele. Então eles dão, puja é você dar alimentos, flores, ofertar coisas para aquela deidade com que você se relaciona, e você cria essa relação. Sabia assim. Que tinha curso disso. Tem curso de puja, chama. Então você cria uma relação, então você oferenda perfume, você oferenda incenso, você pode trocar a roupa da deidade, você dá um banho nela. Então você, durante 1 hora do seu dia, pode criar uma relação com aquilo que é sagrado para você. De um lugar muito bonito em que você está servindo aquilo, né? E assim você vai criando uma relação. E aí, para mim, a relação com Paramahansa me trouxe muito isso, criar momentos de maior intimidade com aquilo que é sagrado para mim, né? E também me trouxe a técnica do Atma Kriya Yoga, porque desde que comecei a trabalhar, a me relacionar com a espiritualidade, né, e ter isso no meu dia a dia, eu sentia muito falta de uma técnica de meditação que fosse para além de uma relação de me manter com a mente sã, mas que desse um passo a mais em como me relacionar com Deus a partir da meditação. E eu acho que o Atma Kriya traz muito isso. Além de ser uma prática, obviamente, que vai manter, assim, uma serenidade durante o dia, é uma prática em que eu posso me relacionar com Deus a partir de uma meditação. Então sai de um lugar só de bem-estar
mental e me traz também um bem-estar espiritual. E aí eu gosto, Toledo, de ter um arcabouço de ferramentas para eu saber quais eu posso usar em determinados momentos e com que propósito, com o que eu estou precisando naquele momento. Então eu tive muito isso também com Ótima Cria, sabe?